Estamos de volta, diretamente do Hotel De Ville, o único hotel 5 estrelas do Mato Grosso do Sul, o 6º melhor hotel do Brasil, o melhor café da manhã do Centro-Oeste brasileiro. Tenho a grande satisfação, a grande honra de uma vez mais entrevistar ele, que é sócio do programa, um dos maiores, se não o melhor cirurgião bariátrico do Brasil. Ele, o Wilson Canteiro. Doutor Wilson, alegria, privilégio, uma vez mais, poder revê-lo. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar nesse maravilhoso programa, Jota, e nesse hotel maravilhoso, né, que realmente é o melhor hotel hoje do Mato Grosso do Sul, e é sempre um prazer estar com você aqui para a gente colocar algumas atualidades. Doutor, uma das coisas que devem ser muito prazerosas na sua vida é salvar vidas, né? E quando eu falo salvar vidas, eu sou um daqueles que o senhor salvou. Porque eu pesava 186, 188 quilos, cheguei a 90, dei uma engordadinha ao decorrer dos 17 anos de cirurgia e eu tenho a plena consciência que nós salvamos uma vida, que é a vida do Vitão de Costa Rica, sim, no interior do estado, que hoje mora na Espanha e olha só, anda 100 quilômetros de bicicleta por dia. A cirurgia bariátrica, além de mexer com uma série de coisas, mexe muito com a autoestima, né? Com certeza, Jota. É importante essa sua fala com relação a salvar vidas, né? Quando a gente pensa em salvar vidas, não é só na iminência da morte, né? Mas quando você consegue mudar a vida de uma pessoa, tirando ela dessa doença terrível, crônica, que chama-se obesidade, para nós isso nos causa uma grande felicidade. E o Vitor, como a gente conhece intimamente como Vitão, é um exemplo do sucesso da cirurgia e de como uma pessoa pode transformar a sua vida. Porque realmente não é só a cirurgia que transforma, mas a pessoa querer a sua transformação também. E ele realmente quis fazer isso e ele está onde está hoje também pela capacidade dele, pela força de vontade dele em fazer isso. Agora, doutor, a gente que vai fazer essa cirurgia, e eu lembro da minha época de 17 anos atrás, a gente, agora mais do que nunca, porque as técnicas são diferentes, completamente diferentes, o serviço psicológico é diferente também. Eu lembro que na minha época era um grupo de gordinhos que era tratado por uma psicóloga. Hoje é uma coisa mais individual e a gente trata melhor essas questões. Por quê? Muda a vida da gente literalmente, né? A obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura. Então as pessoas têm que ter isso na cabeça para elas conviverem com essa doença. E como que ela vai conviver? Controlando a doença. O controle dele pode ser clínico, que realmente tem resultados muito inferiores aos resultados da cirurgia, e o tratamento cirúrgico. Realmente, como você diz, as cirurgias hoje evoluíram muito, não só na técnica, na capacidade profissional dos médicos que hoje operam, pelo maior conhecimento da doença em si, dessas alterações hormonais. Hoje, inclusive, nós estamos mudando essa nomenclatura de cirurgia bariátrica para cirurgia metabólica, porque é uma definição que melhor atinge todas as alterações que a cirurgia traz para o paciente. Então, realmente, você tem uma grande ferramenta para mudar a vida de uma pessoa. Claro, não é fácil, fazer uma cirurgia tem as suas consequências também, isso não é só o bem-estar, mas também você pode ter complicações decorrendo da cirurgia, como qualquer cirurgia, mas essas complicações hoje, em relação aos números que nós tínhamos no passado, elas são muito mais baixas, né? Muito mais difíceis de ocorrerem. Ainda ocorrem, é óbvio, você tem pacientes que têm outras doenças associadas. A gente sempre fala que a obesidade é uma porta de entrada para várias outras doenças, como é o diabetes hoje, né? Uma doença que acomete 17 milhões de brasileiros e muitos, quase 50%, nem sabem ainda que é diabético. Então, realmente, a cirurgia bariátrica é uma grande ferramenta para o controle da doença. Agora, doutor, o senhor participa de praticamente todos os simpósios, os encontros, né, no mundo sobre a cirurgia. O que tem mudado nos últimos anos? Porque é normal a gente ouvir falar, eu falo por mim, que sou um bariátrico,
falo por mim, você sempre escuta assim, o fulano, ele operou o estômago, emagreceu, mas ele virou alcoólatra. O fulano foi para cocaína. O fulano virou sexo compulsivo. O fulano foi para as drogas de uma maneira geral. E teve gente que não aconteceu absolutamente nada, que teve uma vida regrada. O que acontece de um ser humano para o outro? Bom, a doença ela é multifatorial, né? Então, como você disse, hoje o entendimento da doença é muito maior. Nós sabemos hoje que pessoas que têm esses, vamos dizer, entre parênteses, esses desvios em relação à conduta normal do dia a dia, na verdade, os estudos hoje psiquiátricos, psicológicos mostram que essas pessoas realmente ou elas foram mal conduzidas no pré-operatório, elas não tiveram acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico de maneira adequada, ou foram liberadas para a cirurgia quando elas não tinham condições, pessoas que realmente já tinham problemas com drogas, já tinham problemas de alcoolismo, já tinham compulsões que não foram bem cuidadas. E isso é óbvio. Quando você tira a bengala do paciente, eu sempre uso essa expressão, quando você tira a principal compulsão dele, que talvez seja a alimentação, é óbvio que ele vai, se ele não estiver bem tratado, não estiver bem conduzido, ele vai procurar outra forma de compulsão. E aí entra nessas características que você bem disse. Inclusive tem uma história que eu não tenho vergonha nenhuma de falar para todo mundo. Eu estava em São Paulo, fui no Mercadão Municipal e comprei uma palheta de carneiro. Coisa deliciosa. Deliciosa. Só que eu não como carne. E aí deixei congelado em casa. E um dia, estava dormindo, e aí eu sonhei com aquele monte de carneiro num campo. E eu nunca fui fazendeiro, nada. E o carneirinho falava, mé, mé. Aí eu lembrei da palheta de carneiro. Estava guardada. Aí eu fui pro chuveiro, botei a palheta lá, descongelei no saco plástico e às 6h07 ou 8 da manhã eu estava comendo palheta. Ou seja, é uma coisa leve. Então, quer dizer, o gordo tem memória afetiva, né? Tem. Inclusive, assim, já está comprovado cientificamente, hormonalmente, que esses pacientes, nós mudamos a nossa maneira de ver a alimentação. Então é muito comum os pacientes no pós-operatório mudarem seus gostos, né? Inclusive alimentares. Então gente que gostava muito de doce passa a não gostar, gente que não gostava de doce às vezes passa a gostar. Então essa memória afetiva da alimentação, ela pode se modificar. Graças a Deus, na maioria das vezes ela muda para melhor. Mas algumas vezes realmente o paciente pode ir por caminhos que realmente não sejam mais saudáveis para ele no pós-operatório. Doutor, balão é um tipo que não é uma cirurgia, é tipo uma... como é que eu posso falar o que é o balão, quando a gente coloca o balão? É um paliativo? Na verdade, assim, ele é uma forma de tratamento. Ele é uma prótese que é colocada dentro do estômago por via endoscópica. Os resultados dele a médio e longo prazo como procedimento para emagrecer e se manter magro não são os melhores, mas ele é uma grande ferramenta. Ele pode ser utilizado em pacientes, por exemplo, que não têm indicação de tratamento cirúrgico por estar muito obeso ou ter doenças graves que acompanham a obesidade, como uma apneia do sono, que é parar de respirar enquanto dorme, uma hipertensão fora de controle, um diabetes fora de controle. A prótese pode ajudar muito, porque você emagrece o paciente, 30, 40 quilos a menos já vai fazer uma diferença numa cirurgia bariátrica, né? Então você leva o paciente para o centro cirúrgico em melhores condições. Então realmente ele é uma grande ferramenta de ajuda. Como tratamento para a obesidade exclusivamente, ele a longo prazo ele não tem os resultados que uma cirurgia bariátrica tem. Doutor, sou obeso, não estou feliz, na minha casa não tá legal, ou eu tô solteiro, mas eu não pego ninguém. Vamos falar o português bem claro, eu já passei por isso, entendeu? Quando eu digo pego, eu não namoro ninguém, essa coisa toda. Procuro um psicólogo, um psiquiatra, ou já vou direto no médico bariátrico? O primeiro caminho é você descobrir quais são os problemas que estão afetando a sua parte emocional. Então a primeira pessoa a você procurar seria um bom psicólogo,
e ou um psiquiatra, dependendo, nesse tratamento precisa ter um apoio medicamentoso e o psiquiatra aí se impõe, mas é fundamental, antes de você decidir por fazer a cirurgia, você pode até conversar com um cirurgião bariátrico para saber como é o funcionamento da cirurgia, mas com certeza um bom cirurgião bariátrico vai falar para você primeiro fazer um tratamento psicológico, melhorar o seu autoconhecimento, a gente chama de cognitivo comportamental, que é uma forma de você analisar o paciente das coisas que ele precisa resolver mais agudamente, para daí, com um laudo que possa fortalecer a cirurgia e você realmente procurar o tratamento cirúrgico. Eu sou partidário de que a parte psicológica e psiquiátrica do paciente ela tem que estar muito bem controlada para ele procurar o tratamento cirúrgico, porque realmente aquilo que ele procurou como uma ferramenta de melhora pode ter um efeito adverso para ele. Agora, doutor, o senhor tem um sobrenome que é realmente tocante, porque é um sobrenome de milionário. De milionário? De milionário. É do sul do Paraguai ou do norte do Paraguai? O sueco, né? O sueco. Mira esse. Não, a minha família, gostaria que fosse milionária, Jota. A minha família, eu sou descendente de uma família bastante humilde de comerciantes dentro de Campo Grande, né? A minha família, a minha avó, por parte de pai, era paraguaia, de Bela Vista, lá da Cerquita, né? Um pessoal muito... De Bela Vista, norte ou sul? Na Cerquita. Na Cerquita. E um pessoal muito pobre. E graças a Deus, por esforço dos meus pais, meu pai e minha mãe realmente sempre pregou de que... Meu pai sempre tinha essa frase, ele falava que assim, não importa o diploma que você tiver, mas que você venha com diploma para dentro de casa. E eles muito me incentivaram a estudar. Nunca me pediram para ser médico, mas sempre me incentivaram a estudar, que é isso que é o fundamental. A gente, sem estudo, a gente pode, qualquer classe social de que a gente vem, mas sem o estudo a gente tem muito mais dificuldade para chegar a algum lugar. Agora eu vejo o seguinte, nessa transformação total, desde lá de Bela Vista para Campo Grande, ser médico, ser um dos médicos mais reconhecidos do Brasil, ter essa certeza que gosta e quer viver em Campo Grande, o senhor poderia estar morando em qualquer lugar do mundo hoje, o senhor evoluiu tanto que eu vejo pelo seu relógio. Sim. Essa evolução. O relógio, ele é de um mito, né? É de um mito? É de um mito. Esse mito é o maior mito... Mostra aí, Marcelo, o que é isso? O maior mito do Brasil, o maior goleiro que já artilheiro. teve... conhecido nas galáxias, né? Rogério Ceni. Rogério Ceni. O maior goleiro artilheiro do mundo. Do mundo, não tem igual. E esse é um presente que eu ganhei de um amigo meu também muito especial, um irmão para mim chamado Jota. O que é esse? E guardo com muito carinho, e até sou cobrado por que eu não uso o relógio, porque o relógio é uma joia. Como tal, ele deve ser guardado como uma joia e não se ficar mostrando toda hora, né? Porque mito não é toda hora que a gente tem. Não, mas tem que usar para humilhar os outros. Tem que usar para humilhar a corintianada, esse povo todo. E que Deus ilumine o Corinthians, o Corinthians não, Deus me livre. Que Deus ilumine o São Paulo esse ano. São Paulo, né? Nós tivemos um ano bastante difícil ano passado, né? Deu muita raiva, troquei 3 vezes a televisão lá em casa por agressão física na televisão, por causa do meu time, mas vamos ver esse ano se a gente consegue realmente vencer uma Libertadores, né? O time que tem que falar isso, né, Jota? Mas tricampeão não tem outro no Brasil, né? Não. Então, o tricampeão mundial não tem outro. Então, vamos pro tetra esse ano, se Deus quiser. E outra coisa, o senhor conseguiu converter a Adriana, sua esposa, de corintiana para São Paulina? Foi difícil. Teve realmente, só não faltou Maria da Penha lá em casa, mas eu consegui realmente que ela se curasse desse grande mal. Doutor Wilson, obrigado pelo carinho, obrigado pelo bate-papo. Estamos aqui sempre à disposição. A gente brinca, mas essa coisa da obesidade é muito importante, porque nós estamos entre um dos maiores países de obesos do mundo. Terceiro. Perdemos só para os Estados Unidos e para o México. Mas eu adoro perder para os Estados Unidos nesse caso. Para o México não é tanto, não. Mas para os Estados Unidos realmente eu gostaria que o Brasil não tivesse
pecha, né, de ser o terceiro país mais obeso. Mas eu acho que nós precisamos evoluir bastante. A cirurgia realmente ela não é a cura da obesidade, ela é o controle da obesidade, mas eu sonho que ainda a gente possa ter outros caminhos que não cirúrgico para que ter um controle maior da obesidade no país. Mas se você não está feliz, se você quer mudar a sua vida, faça como eu e quantos outros, como o Vitão que nós mostramos aí no vídeo. Não está feliz? Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um médico capacitado como o Dr. Wilson e mude a sua vida, porque é possível. Com certeza. Eu sempre falo para os pacientes que, na dúvida de qual cirurgião procurar para operar, entre no site da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lá tem a lista de todos os médicos no Brasil. Aqueles que têm habilitação para fazer a cirurgia bariátrica. Todos que têm habilitação na área de cirurgia bariátrica estão dentro do site da sociedade. Isso é o mais importante. Sempre procure um médico ligado a uma sociedade que com certeza ele vai ter capacitação para resolver o seu problema. Doutor, uma vez mais, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo imenso e honroso convite. Saúde, vida longa e salve o Tricolor Paulista. Salve o Tricolor. Rumo ao Tetra. Rumo ao Tetra. Mundial. Mundial. Jota e amigos, ó, continua.